tarde, companheiros da Causa Operária TV, que nos acompanham pela internet. Boa tarde aos companheiros presentes aqui no auditório Frederic Engels, do Centro Cultural Benjamin Perret. Daremos nesta tarde continuidade à série de palestras em comemoração ao centenário da Revolução Russa. A palestra de hoje, que vai ser ministrada pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do Partido da Causa Operária, vai tratar do tema da Frente Popular, colaboração e independência de classe na Revolução Russa. Então, nós começaremos já de imediato, passando a palavra para o companheiro Rui, e em seguida, como segue o mesmo trabalho na análise política, abriremos para perguntas do auditório e perguntas também da internet. Vamos lá? Bom, companheiros, o tema da palestra de hoje ele é muito importante do ponto de vista político. Eu diria até que é um dos temas centrais, chave da tática política revolucionária. Pela comprovação histórica que a gente tem desse fenômeno da Frente Popular. Eu acho que a gente teria que começar, em primeiro lugar, com uma explicação sobre o termo Frente Popular. Em primeiro lugar, nós temos que entender que, no interior da esquerda, dependendo da origem que a pessoa ou a organização tenha, a Frente Popular tanto pode ter um significado positivo como negativo. Né? Para aqueles setores que têm uma origem em partidos que romperam com o stalinismo, com o Partido Comunista, na década de 50 e 60, etc. e tal, Frente Popular, em geral, tem um significado positivo. Seria, na opinião deles, né, uma frente de setores de esquerda, né, uma tática útil para unificar esses setores da esquerda, no sentido da conquista de determinadas reformas sociais ou, eventualmente, para exercer o poder e até pela via eleitoral e até, quem sabe, tomar o poder político. Né? Recentemente, nesse momento aqui, tem uma polêmica na internet entre alguns setores aí que foi despertada pelo jornalista que é militante do PT, que dirige o site Opera Mundi, onde ele ele escreveu uma matéria que diz com o seguinte título: Frente Ampla ou Frente Popular? Então o raciocínio dele é mais ou menos o seguinte: que a Frente Ampla seria uma aliança com vários setores mais direitistas, né, ao estilo do que o PT fez nos governos petistas anteriores, e que seria necessário, nesse momento, uma frente popular, ou seja, uma frente com setores exclusivamente de esquerda. Né? Segundo ele, essa seria a definição da Frente Popular, uma coisa um pouco imprecisa, mas a ideia seria que você forma uma frente com os setores que têm uma afinidade política com você, que são a favor do socialismo, que são a favor de uma determinada política para a economia nacional, etc. e tal. Isso aí seria a Frente Popular. Para as organizações trotskistas, a Frente Popular seria uma política totalmente, o contrário disso, seria uma política totalmente equivocada. Isso daí tem um significado negativo, né, quando é dito pelos trotskistas. Então, é importante a gente, primeiro, procurar estabelecer, tirar a limpo essa confusão, né, essa contradição, essa explicação completamente divergente dos termos entre os setores de esquerda, para a gente poder entender melhor o problema. Então, primeiramente, é o seguinte: de onde é que vem o termo Frente Popular?
gente poderia pensar que é uma coisa, digamos assim, descritiva, né? Frente Popular, quer dizer, alguém bolou a ideia de que é uma frente do povo, coisa que o valha. Na realidade, a Frente Popular, o nome Frente Popular, vem da experiência francesa de 1936. Tá? Em 1936, 3 anos depois da subida do nazismo ao poder na Alemanha, na França havia uma forte ameaça de extrema esquerda, de extrema direita, perdão. Os partidos da esquerda, o Partido Comunista, o Partido Socialista, tinham uma política extremamente confusa diante da extrema direita. O Partido Comunista, particularmente, era contra qualquer tipo de unidade, mas, né, quando os fascistas procuram agir de maneira mais ofensiva, mais agressiva na situação política francesa, em 1934, quando há uma tentativa de ocupação do parlamento francês pela extrema-direita, a classe operária se levanta, e, independentemente da política das suas direções, socialista, comunista, o que seja, eles se organizam para combater o fascismo através de uma luta geral da classe operária. Inclusive através de uma greve geral que não é chamada por nenhuma dessas organizações. Então, quer dizer, os trabalhadores, pela sua própria iniciativa, pela experiência que eles haviam tido com a ascensão do fascismo na Alemanha, a ameaça que isso daí representava para a classe operária do ponto de vista geral, eles forçam a unificação das organizações operárias para combater a ascensão do fascismo na França. A partir daí, né, o Partido Comunista e o Partido Socialista começam negociações para formar uma frente única de luta contra o fascismo. A maior parte das organizações populares adere a essa iniciativa, né? Então, num primeiro momento, aparece o Partido Comunista, o Partido Socialista, a CGT francesa, várias organizações populares de diverso tipo, forma-se uma ampla frente das organizações de esquerda e organizações populares, né, que vai acabar adotando o nome de Frente Popular. Num primeiro momento, eles têm o nome de Reagrupamento Popular, e depois eles adotam o nome de Frente Popular. O problema dessa frente, né, isso que deu lugar a uma... Bom, vamos colocar toda a história. A frente, logicamente, se transforma num grande movimento de massas, essa Frente Popular, e ela vai conquistar o governo através das eleições. Os partidos da Frente Popular vão ter maioria no parlamento, vão formar um governo da Frente Popular, tendo como primeiro-ministro o chefe do Partido Socialista, Léon Blum, né? Um militante histórico do Partido Socialista. Quando a Frente Popular é eleita, na França explode uma greve geral, maior que a França já conheceu até hoje, que na realidade não é apenas uma greve, é uma revolução operária. A greve se transforma num movimento de ocupação das fábricas, né? E a Frente Popular, através dessa greve aí, negocia com os patrões um acordo que estabelece basicamente uma espécie de CLT francesa, né? Tanto no acordo que é assinado com os patrões, como em reformas parlamentares, instituindo uma série de questões fundamentais para a classe operária, entre elas, inclusive, um período de férias pagas, que não havia na França naquele momento, em 1936. Então, na história francesa, se a gente olhar
de uma maneira geral, né, essa Frente Popular aparece como sendo um grande movimento, como sendo parte da greve de 1936, que foi um movimento extraordinariamente importante da classe operária, e aparece inclusive como um movimento vitorioso, devido às reformas que foram obtidas naquele momento pela Frente Popular, né? Daí que um setor tem a ideia de que a Frente Popular é uma tática correta, é uma tática acertada para que o movimento da classe operária e outros setores, né, conquiste as suas reivindicações. Então, isso é uma versão da questão, e é a essa versão que se referem as pessoas que defendem a Frente Popular como uma tática acertada e correta. Só que aí nós temos que fazer uma interpretação do problema da Frente Popular um pouquinho mais específica, né? Nós temos que entrar em alguns aspectos que são essenciais para a compreensão do que é a Frente Popular. A Frente Popular, de fato, foi um movimento de massas grande. No entanto, ela não ficou restrita às organizações populares, digamos assim, da classe operária, dos outros setores populares. Participou da frente também, né, naquele momento, um partido da burguesia francesa, um dos principais partidos da burguesia francesa, que era o Partido Radical, que era considerado como um partido liberal da burguesia. Liberal não no sentido econômico, mas no sentido político. Quer dizer, um partido mais democrático, né? Isso aí é uma nomenclatura aí que ficou perdida, né? Antigamente, até o final do século XIX, no começo do século XX, se fazia distinção entre os liberais, que seriam democratas burgueses, e os democratas, que seriam socialistas ou democratas pequeno-burgueses mais radicais, né? Esse partido radical seria esse tipo de democrata burguês, liberal. Quer dizer, um partido burguês que defende determinadas questões democráticas para a sociedade. Então, a primeira coisa que a gente deve dizer sobre a Frente Popular de 36 é que ela era uma aliança com a burguesia. Não era uma frente exclusiva dos setores populares, operários, etc. e tal. A segunda questão que a gente deve assinalar é que a vitória da classe operária sob a Frente Popular não foi uma vitória, mas foi uma vitória que foi obtida às custas de uma derrota maior do que essa vitória, que foi a derrota da greve geral e da luta revolucionária dos trabalhadores franceses. Na verdade, os patrões cederam uma série de reivindicações, cederam para a Frente Popular no parlamento uma série de reformas políticas para conter o movimento revolucionário das massas. Então, a Frente Popular, no final das contas, como direção política, ao invés de ser um movimento que conquistou para a classe operária francesa uma grande vitória, foi um movimento que, na realidade, impediu que a classe operária tivesse uma vitória revolucionária de fato, né? Esse é todo um debate que é conhecido das pessoas que têm uma análise política mais profunda dos acontecimentos. Na superfície fica esse mito da Frente Popular, dirigindo a greve, do grande movimento de massas, etc. e tal. Por isso que há duas interpretações do fenômeno da Frente Popular, né? Frente Popular, a Frente Popular francesa, ela foi reproduzida também na Espanha, no mesmo ano, em 1936. Formou-se uma frente com vários partidos da esquerda espanhola, Partido Comunista, Partido Socialista.
foi apoiada pelos anarquistas, foi apoiada pelas centrais sindicais, etc., né? E outras organizações. E foi também uma frente com a burguesia espanhola, o Partido Republicano Espanhol. Essa frente popular também, ela sofre um ataque da direita, um golpe de Estado do general Franco, tá? A Frente Popular não reage a esse ataque, mas os trabalhadores, a classe operária, sim reage, freia o golpe e aí a situação se desenvolve através de uma guerra civil. E, finalmente, a Frente Popular vai estrangular a Revolução Espanhola e vai terminar derrotada na Guerra Civil por esse motivo, por ter estrangulado a mobilização revolucionária das massas. Então, quer dizer, a Frente Popular, que ficou vinculada a esses dois acontecimentos, na realidade, uma política, nós vamos ver por quê, de derrota da Revolução Proletária. Depois nós vamos ter outras situações onde a Frente Popular aparece, muitas, né? Muitas situações, onde a Frente Popular aparece como fenômeno político também com o mesmo tipo de resultado. Né? Nós vamos ter essas frentes populares no final da Segunda Guerra Mundial, na Itália e na França, que vão levar ao estrangulamento da revolução nesses países e à estabilização do regime político burguês. E nós vamos ter vários casos dessas frentes populares no mundo, né? Um dos mais famosos é o caso do Chile, mais recente, né? Onde se forma também a mesma frente popular, chamada no Chile de Unidade Popular, que acaba também capitulando diante do golpe fascista do general Pinochet. Então, do ponto de vista de uma análise política mais rigorosa, a Frente Popular fica identificada com um movimento da esquerda, um movimento de massas, com uma direção conciliadora com a burguesia que acaba capitulando ou obstaculizando o desenvolvimento da revolução e capitulando diante dos seus inimigos, como aconteceu em todos esses países. Daí a importância de analisar o fenômeno, né? E nós vamos ver a relação desse fenômeno com a Revolução Russa de 1917. Bom, do ponto de vista da definição, nós devemos dizer o seguinte, né? O que é a Frente Popular? A Frente Popular é uma aliança de características mais amplas, né? Entre organizações que falam em nome da classe trabalhadora, pode ser dos operários, camponeses, do povo em geral, né? Quando eu digo falam em nome, quer dizer, eles efetivamente representam esses setores das massas. É uma aliança entre essas organizações que exercem uma liderança sobre o movimento de massas, sobre as massas, sobre as organizações das massas e a burguesia. Nós não precisamos ir muito longe para ver um caso típico, que é o caso do Brasil. Né? Todas as frentes eleitorais que foram formadas pelo PT, desde 1989, até a eleição da Dilma Rousseff, foram frentes populares nesse sentido. Uma aliança de um partido que dirige a CUT, dirige importantes organizações populares, e partidos burgueses, né? Partidos ou, eventualmente, personalidades burguesas. Em 1989, que é a primeira vez que se forma a Frente Popular, o PT faz aliança com o PSB, tem como vice um senador na época do PMDB. Em 94, novamente se faz basicamente essa mesma aliança. Em 98, o PT sai aliado com o PDT, com o Brizola, né? Em 2002, o PT vai além, faz uma aliança com o partido de direita, que é o Partido Liberal.
E a partir de 2006, o PT faz aliança com o PMDB, quer dizer, o mais importante partido político da burguesia no Brasil. Então, por definição, esse tipo de aliança, quer dizer, entre os setores do movimento operário, setores dirigentes do movimento operário e as organizações da burguesia, é uma frente popular. Essa é a definição básica. Isso aí existe na história do mundo há muito tempo. E é um recurso que a burguesia usa em inúmeras situações para controlar o movimento de massas. Em algumas situações, porque esse movimento entrou numa etapa revolucionária, em outras situações, porque há uma instabilidade política que a burguesia precisa controlar para que não se desenvolva no sentido de uma situação revolucionária. Mas, de qualquer maneira, o mecanismo é sempre o mesmo. Na França, antes da Frente Popular de 1936, houve, em mais de uma oportunidade, a aliança do Partido Socialista com o Partido Radical, que era conhecida na política francesa como cartel das esquerdas. Tá? O próprio Trotsky, quando analisa a Frente Popular de 1936, fala: o que é a Frente Popular? É um cartel, quer dizer, o cartel é a reedição do cartel das esquerdas, o que os stalinistas repudiam porque eles acham que não é a mesma coisa, que é um movimento de massas, etc. e tal. Mas o fato é que a grande diferença entre a frente do Partido Socialista, o Partido Radical e a Frente Popular é a presença do Partido Comunista. No resto é tudo a mesma coisa, a mesma política de antes, a mesma coisa que havia acontecido antes. Bom, por que a Frente Popular? Né? Por que ela existe? Como é que ela surge? De onde que ela surge, essa Frente Popular? Ela surge do fato, primeiro, que o regime político burguês se desmoraliza diante das massas. Quer dizer, as massas tendem a agir de maneira independente contra o regime político burguês, que perde a autoridade política diante desses trabalhadores. Segundo lugar, porque os partidos tradicionais da burguesia já não conseguem controlar as massas. Né? A burguesia trabalha normalmente, né, independentemente do fato da Frente Popular, ela trabalha normalmente com duas políticas. Né? Política democrática, que é o regime parlamentar, dentro do qual ela dá preferência aos partidos conservadores, e a política de tipo ditatorial. Né? O próprio Lenin explica que se a burguesia tivesse uma política só, era fácil de derrotá-la. Né? Se a burguesia sempre exercesse uma ditadura formal, as massas aprenderiam a combater essa ditadura e acabariam derrubando o regime político burguês com certa facilidade. Mas a burguesia tem esse mecanismo que, quando o regime de força não consegue controlar as massas, ela passa para o regime de demagogia política, o regime dito democrático. Né? Dentro do regime democrático, a burguesia atua sempre com dois partidos. O Partido Conservador, que é o partido preferido da burguesia, e o partido de esquerda da burguesia, né? Que quando o Partido Conservador se desgasta, esse partido entra, acalma a situação, faz uma que outra reforma e depois devolve o poder para os partidos de direita. É um mecanismo habitual, é parte do funcionamento normal do regime político burguês. Isso não é nenhuma excepcionalidade. Né? Tanto que no Brasil, a burguesia consentiu que o PT chegasse ao governo, mas a ideia da burguesia era assim: o PT vai ao governo, depois devolve e continua tudo como está. Passa lá um tempinho, né? É uma política que a gente poderia dizer que é a política, eu já falei aqui, né? Que é a política da anestesia e da operação. Ou
cidadão é operado, depois tem que passar um tempo, tem que ser tratado, vem a enfermeira, dá analgésico, etc. e tal. A hora que ele está mais ou menos recuperado, entrega ele de volta para o médico e ele vai de novo para a mesa de operação. Tudo na vida é assim, né? A gente pode ver, por exemplo, as ditaduras militares na América Latina, elas tinham um sistema de tortura que o cidadão apanhava lá com a presença de um médico. Então, quando o médico falava, você vai matar ele, aí paravam, levavam ele para a enfermaria, davam um pouco de remédio, deixava ele se recuperar, aí vinha o torturador e falava assim, já se recuperou, já daí volta para lá e apanha mais ainda. Quer dizer, porque não adianta nada, se você vai torturar a pessoa, você não pode matar ela, como é que você vai conseguir a informação se a pessoa morrer? Né? Por aí a gente vê também que também a tortura é uma ciência, né? Não é feita aleatoriamente. Isso é uma coisa muito comum. A burguesia usa esse sistema aí também para o sistema político. Não dá para você ter um governo que vai sistematicamente arrancando o couro da população, porque chega uma hora que o negócio explode. E às vezes a coisa só muda mesmo quando explode. Né? Por exemplo, na Bolívia, o governo foi até que explodiu. Aí eles tiveram que mudar. Quando explodiu, daí eles falaram, põe outro, né? Vamos dar uma colher de chá para o pessoal. E agora, logicamente, eles estão na maior conspiração lá para derrubar o governo Evo Morales. Mesma coisa na Venezuela, mesma coisa aconteceu no Brasil, na Argentina, etc. e tal. É uma política, é um mecanismo político que a burguesia usa de maneira sistemática. Então, a Frente Popular, ela é integrada a esse mecanismo no século XX por causa da evolução revolucionária da situação mundial. À medida que a situação se torna cada vez mais revolucionária, a burguesia foi desenvolvendo a técnica de utilizar os partidos de esquerda, os sindicatos, as direções sindicais, as direções da esquerda, para controlar a situação no momento em que os partidos burgueses já não dão conta da situação. Ou os partidos de esquerda mais tradicionais. Né? Vocês vejam que, no caso francês, que eu citei aqui, eles usaram o Partido Socialista durante um período, mas em 1936 já era difícil de fazer a mesma operação sem o Partido Comunista. Então, essa política de Frente Popular ela se transformou numa política ainda mais esquerdista, digamos assim. Então, a Frente Popular é um recurso que a burguesia aprendeu a usar. Né? Vamos citar um caso que eu acho que talvez seja o mais importante dos últimos 30 anos, que é o caso da África do Sul. Na África do Sul, você tinha um regime de uma ditadura fascista ao extremo contra a população negra. A minoria branca mantinha a maioria negra da população quase que numa situação de escravidão total, né? Sem nenhum direito, numa situação de miséria, de humilhação inacreditável, um regime extremamente opressor. O movimento dos negros, né, num dado momento, até os setores mais moderados da oposição, caso do Nelson Mandela, Congresso Nacional Africano, acabaram tirando a conclusão de que a única maneira de enfrentar o regime era pela luta armada, principalmente depois de vários massacres importantes, né? Em particular o massacre, se não me engano, de Sharpeville. Eles decidiram adotar a luta armada. Foram à cúpula do CNA, foi presa, e o Nelson Mandela, que era o principal dirigente do CNA, acabou ficando 27 anos na prisão. Bom, ele estava na prisão quando o regime de apartheid explodiu.
E começa uma situação revolucionária na África do Sul, né, com os trabalhadores, principalmente a classe operária, abrindo claramente uma perspectiva de luta pelo poder, pela via revolucionária com os brancos. Aí o regime branco olhou e falou, a situação aqui só tem uma solução, ou a gente pega o pessoal que está na cadeia, chama eleições, põe eles no governo, isso aqui vai terminar num banho de sangue, que é o que efetivamente ia acontecer. Os negros estavam indo para cima dos brancos, e iam derrubar o governo branco pela força, e logicamente, depois de tanto tempo da opressão mais extrema, isso ia terminar mesmo num banho de sangue. Aí o governo racista branco pegou a cúpula do CNA, Mandela, na cadeia, e fez um acordo para chamar eleições. Quer dizer, você controla o pessoal, a gente chama eleições, vocês vão ganhar as eleições, porque os negros são maioria, os negros votam, e é uma saída sem a destruição da minoria branca, quer dizer, uma saída de conciliação. Esse é o caso mais importante, provavelmente, né, das últimas décadas dessa política. Quer dizer, quando a coisa chega num ponto em que você não consegue controlar, você chega num acordo com direções das massas que não têm um caráter revolucionário, que não têm uma política revolucionária para conter a explosão revolucionária das massas, que foi o que aconteceu na África do Sul. Essa política foi levada adiante no mundo inteiro nas últimas décadas, porque a situação mundial ficou muito explosiva. Nós podemos citar o caso da Palestina, com a criação, né, do território livre palestino, sob a direção da OLP, do Arafat. Nós podemos citar o caso de inúmeros países. E até o caso latino-americano é um caso parecido. Chega uma hora que é preciso colocar alguém que as massas respeitem para poder manter a situação, até que você possa reverter a situação. Por exemplo, na África do Sul, apesar de que o governo do CNA sempre foi um governo que garantiu os negócios dos brancos, a política econômica dos brancos, nesse momento há toda uma política para colocar um governo que não seja do CNA, quer dizer, um governo mais independente do trabalhador negro na África do Sul. Na América Latina a gente viu uma série de golpes para tirar esses governos que entraram aí para segurar a situação, né? Porque já eles estavam extrapolando as suas atribuições como governo. Então, a ideia da Frente Popular é isso daí, né? Quanto maior a radicalização dos trabalhadores, das massas, né, mais à esquerda vai a Frente Popular. Porque é preciso que você tenha um governo que as massas reconheçam, que as massas trabalhadoras respeitem. Bom, e por que esse governo de Frente Popular é uma coisa, digamos assim, negativa? Ela é uma coisa negativa porque a função da Frente Popular, mesmo que ela faça uma série de reformas, é manter a situação no marco estabelecido pela burguesia. Ou seja, é defender a integridade do Estado capitalista e é defender, né, a propriedade privada capitalista. Na África do Sul, houve uma mudança política enorme. Os negros ganharam o direito de voto, eles são a maioria da população, o governo todo tem sido sistematicamente o governo do CNA. No entanto, os grandes grupos econômicos que pertencem à população branca tiveram assegurada todos os seus interesses e a política econômica foi ditada por esses grandes grupos econômicos dos brancos. Quer dizer, no final das contas, a vitória dos negros, perto do que poderia ter acontecido, foi uma vitória muito pequena, né? Ganharam muito pouco diante daquilo que eles acabaram perdendo, ou seja, a preservação do regime político. Bom, o que a Frente Popular tem a ver
né, diretamente, qual que é a importância do problema da Frente Popular no que diz respeito à Revolução Russa de 1917. A importância está no seguinte, é que em 1917 é onde nós vemos pela primeira vez a Frente Popular no seu desenvolvimento integral, pleno, acabado, na história do mundo. Não é que a Revolução Russa fosse a primeira experiência com frentes populares. Por exemplo, na Revolução de 1848, na França, forma-se uma espécie de governo de frente popular. A burguesia republicana assume o governo e eles colocam 2 ministros que são ligados aos grupos socialistas e à classe operária francesa, né? E esses ministros eles ficam com o Ministério do Trabalho e mais um outro ministério que eu não me lembro qual é agora. Aí o Marx faz a crítica dessa política, né? Do fato desses socialistas entrarem no governo, fala que, na verdade, eles entraram no governo só para dar uma aparência de que o governo estaria a serviço da classe trabalhadora francesa. Mas, na verdade, esses ministros não tinham poder nenhum. Tanto que ele fala que esses ministérios são os ministérios das boas intenções, quer dizer, boas intenções e nenhuma realização, né? A crítica do Marx contra esse tipo de política é implacável. Depois, na história francesa mesmo, que é muito importante para a história política em geral e da classe operária, quando há uma crise na França, no final do século XIX, um socialista, Millerand, entra no governo da burguesia radical, né, para servir também como é que se diz? De distracionismo para a classe operária. Isso aí provoca uma grande discussão na Segunda Internacional. E há toda uma ala na Segunda Internacional que acha que essa é uma política válida, que naquela época não é chamada de Frente Popular, mas é chamada de ministerialismo. Quer dizer, um socialista assume o ministério num governo burguês. Bom, em 1917, o que é que acontece? A Revolução Russa, como nós já vimos aqui em várias palestras, ela, logo no seu início, ela acaba com a monarquia, né? A monarquia desaba totalmente diante do levante das massas, e os trabalhadores e a maioria da população se agrupam em torno do Conselho de Operários e Soldados, quer dizer, o Soviete de Petrogrado. Só a quem os trabalhadores e soldados respondem é o Soviete. Então, o natural naquele momento teria sido que a liderança do Soviete falasse: vamos estabelecer aqui um governo operário. Nós derrubamos a monarquia, né? E a classe operária toma o poder. Nós somos a autoridade. Tanto que tem um episódio da Revolução que um embaixador se não me engano, da França, vai à Rússia e tal, ver a situação. E aí, quando ele volta para o país dele, alguém pergunta para ele: mas por que o pessoal não tira do caminho esse soviete? Por que não coloca esse pessoal para fora, daí estabelece um governo normal, né? Aí o embaixador fala assim: pelo simples motivo de que o soviete tem 10 milhões de soldados armados que respondem à sua autoridade política. Quer dizer, não dá para tirar o soviete, o resto do poder é totalmente artificial. Então eles deveriam, né? Seria o natural, num primeiro momento, que a direção do soviete e os trabalhadores também tivessem falado: bom, a partir de agora nós somos o governo, nós governamos o país. Caiu a monarquia, pronto.
esse pessoal aqui tem a burguesia, mas a burguesia não tem poder. Quem tem poder somos nós, vamos governar. Mas aí o que acontece? As direções dos soviéticos são direções da esquerda pequeno-burguesa, democrática. E essa direção, né? Bom, em primeiro lugar, era uma direção que tinha medo de romper com a burguesia de um ponto de vista geral e tomar o poder. Segundo lugar, eles tinham uma ideologia, por isso mesmo, né, de classe democrática. Então, o que eles fazem? Eles esperam os políticos da burguesia, né, os integrantes da ala esquerda do parlamento do czar, a chamada Duma de Estado, a Duma era o parlamento do czar, formarem um governo, que é formado pelos representantes, em geral, da ala esquerda, dos setores liberais dos capitalistas. A ala direita, os latifundiários, os partidos monarquistas não vão participar desse governo. E o soviético entrega o poder para esse governo, que é um governo que não tem autoridade política nenhuma. Então aí nós temos, né, o início da formação, o início da política de frente popular, ou seja, de conciliação de classes. Podendo tomar o poder, os membros dirigentes do Conselho Operário entregam o poder para a burguesia. O governo burguês é um governo, logicamente, totalmente fantasmagórico, não tem poder nenhum. A burguesia tenta mobilizar a direita contra os operários, né? Como a gente viu no Brasil. Eles fazem manifestações para defender a continuidade da guerra, etc. e tal, tentar intimidar os operários. Esse é um episódio até interessante, porque para entender o que aconteceu no Brasil, né? Da mesma maneira que no Brasil a campanha contra a corrupção, no meio da Revolução Russa a burguesia lança uma campanha para intimidar o Conselho de Operários e Soldados, o soviético, e os próprios operários e soldados com uma política patriótica, que o país está em guerra. Então eles acusam os operários que estão reivindicando 8 horas, a jornada de 8 horas, de não querer trabalhar enquanto que o pessoal está morrendo na frente de combate, etc. Então começa com uma política de intimidação dessa natureza, né? Que tem que retomar a guerra, fazem passeata com os mutilados de guerra para forçar o soviético e tal. Mas a situação se esclarece quando, né, esse governo é formado em março. Em abril, o chefe do governo, chefe do Partido Liberal da Burguesia, o Partido Cadete, solta uma nota dizendo que eles vão continuar com a política de guerra anterior. E aí, quando essa nota do governo aparece nos jornais, você tem quase que uma segunda revolução maior do que a primeira. Os trabalhadores saem do bairro Operário, se dirigem à cidade, com a firme intenção de ir até o Palácio do Governo e tirar o governo de lá no tranco. Enquanto os trabalhadores estão indo para lá, um regimento de soldados cerca o palácio com a intenção de prender o governo que tinha falado na continuidade da guerra. Quer dizer, a cidade, Petrogrado, vira um mar de lava revolucionária contra o governo. O que mostra que toda manifestação anterior era tudo uma minoria que procurava intimidar a maioria, porque a hora que eles falam que eles vão continuar a guerra, a coisa explode de uma maneira ainda maior do que havia sido nos primeiros dias da Revolução. O governo só não como é que se diz, invadido e linchado porque o próprio soviético vai lá e controla a situação. Aí uma parte dos ministros, principalmente os que estavam identificados com a guerra, renunciam e forma-se um governo entre os partidos socialistas da esquerda pequeno-burguesa que estão dentro do soviético e a burguesia que estava no governo, um governo de coalizão, que é o governo que vai, a partir de abril, é o governo de coalizão que vai existir até ser derrubado pelos bolcheviques. Esse governo é um governo de frente popular.
todo o mecanismo da Revolução Russa, o que que é? É a luta para que os trabalhadores, pela sua própria experiência, compreendam a necessidade da ruptura entre os operários e a burguesia e a constituição de um governo operário independente da burguesia. Essa política foi materializada pelos bolcheviques em várias palavras de ordem. A primeira palavra de ordem foi todo o poder aos sovietes. Significava o quê? Vamos tirar esse governo burguês, fantasma, e vamos assumir o poder os sovietes. Os trabalhadores só acreditam nos sovietes. O governo burguês só existe porque os sovietes falam que os trabalhadores têm que aceitar esse governo, mas os trabalhadores não gostam do governo. Né? Quando os esquerdistas, pequeno-burgueses, entram no governo, junto com a burguesia, o Partido Bolchevique lança a palavra de ordem de fora os ministros capitalistas do governo. Quer dizer, vamos formar um governo só com os dirigentes dos sovietes, só com os partidos da esquerda. E com essa palavra de ordem, eles vão levando essa palavra de ordem e outras reivindicações, mostrando que esse governo não atendia às reivindicações dos trabalhadores, eles vão levando os operários a entender que a única solução era o estabelecimento de um governo operário. O que finalmente é feito em outubro, depois de muitas peripécias, não vou entrar aqui no mérito da questão, através da insurreição dos bolcheviques, que é apoiada pela esmagadora maioria, quase totalidade dos trabalhadores, né? E uma grande parte dos camponeses no país inteiro. Então a gente vê aí, né, que no meio da Revolução, o grande problema o que foi? Os trabalhadores compreenderem a necessidade da criação de um governo próprio, sem a burguesia. Esse é o problema-chave, em geral, de qualquer revolução. Né? Que os trabalhadores precisam tomar o poder, que eles precisam constituir um governo operário e tudo mais. Bom, mais uma questão importante sobre a questão da Frente Popular, né? E que tem tudo a ver com a Revolução Russa de 1917. No Brasil, a gente vê muita gente falando sem conhecimento de causa sobre o problema da Frente Popular. Né? Finalmente, a questão-chave da Frente Popular é como fazer diante da existência da Frente Popular. Aqui vamos chamar a atenção para aquilo que os bolcheviques fizeram, que é um modelo da atuação diante da Frente Popular. Muita gente acha que a luta contra a Frente Popular consiste na denúncia, digamos assim, na pregação das mazelas da Frente Popular. A gente vê isso aí muito nessas organizações de esquerda que apoiaram o golpe. Porque o governo do PT fez isso, o governo do PT fez aquilo, o governo do PT fez aquele outro. Há toda uma pregação, né? Que, em última instância, se a gente for ver, é uma coisa inútil. Só serve mesmo para uma disputa de tipo eleitoral entre essas organizações e o PT. Você mostra que o outro está cheio de sujeira e se apresenta como o mais limpo. Mas isso não é uma política revolucionária. E daí que o outro está cheio de sujeira? O problema não é ver quem é o mais limpo. O problema é que as massas entendam a necessidade de constituir um governo próprio, um governo operário. Né? Outras pessoas não conseguem fazer a distinção entre qualquer tipo de frente política e a Frente Popular. Por exemplo, o nosso partido tem sido sistematicamente criticado por essas organizações, muitas das quais apoiaram o golpe, porque nós fazemos uma frente única com o PT pela anulação do impeachment, contra a prisão do Lula, em defesa da Venezuela, etc. e tal. Então eles falam que isso daí é você entrar na política de Frente Popular. Não tem nada a ver. A política de Frente Popular é uma política que diz respeito ao poder político no país. Uma coisa é você montar uma frente eleitoral
com um programa burguês, né? E de defesa do capitalismo. Outra coisa é você fazer uma campanha contra a prisão do Lula. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode fazer uma campanha contra a prisão do Lula com qualquer tipo de forças. Vamos supor que o PSB queira participar da frente contra a prisão do Lula. Tudo bem. Quer lutar, quer mobilizar para um ato público contra a prisão do Lula? Ótimo. O que eu vou fazer? Não vou excluir ninguém que queira lutar por aquele objetivo. É como uma greve. Você está numa greve por aumento de salário, aí vem um trabalhador lá que sabe-se lá Deus por quê, porque isso é muito raro também, o trabalhador, sei lá, apoia o Bolsonaro. Mas ele quer fazer a greve. O que você vai falar? Não, com você eu não vou fazer a greve porque você apoia o Bolsonaro? É absurdo. Aí se alguém chegar e falar assim, não, você está numa frente com a extrema-direita. Não, o cidadão de extrema-direita que é confuso. Eu estou aqui fazendo a greve. Ele quer participar da greve, tudo bem. Ele é que é confuso. Se ele fosse mais consciente daquilo que ele pensa, né, ou ele deixava o Bolsonaro de lado, ou ele não fazia greve. É uma contradição dele. Não é uma contradição da minha política, tá certo? Então, quer dizer, muita gente se confunde. Eles acham que se você fizer uma frente única com determinados partidos por um objetivo qualquer de luta progressista, vamos supor, contra a privatização da Eletrobras, seria uma frente de conciliação de classes. Não. A frente de conciliação de classes, a frente popular, só existe quando a classe operária abandona a sua própria luta pelo poder para ficar a reboque da burguesia. Como aconteceu na Revolução Russa. O caso da Revolução Russa é claríssimo. A Frente Popular, o que era? Os dirigentes operários, da classe operária, dos partidos operários e camponeses, eles abriam mão de tomar o poder e entregavam esse poder à burguesia. Isso é a conciliação de classes. Conciliação de classes não é qualquer acordo entre as classes sociais. Né? Por exemplo, se a Venezuela for invadida, vamos supor que uma parte do PMDB queira participar do ato público contra a invasão da Venezuela. Tudo bem. Nós não vamos concordar com a política do PMDB. Mas vamos supor que eles participem do ato. Ótimo. É conciliação de classes? Não é. O objetivo aqui é revolucionário. Você não está a reboque da burguesia. Na realidade, se você for ver bem, é a burguesia que está a reboque, um setor minúsculo da burguesia que fica a reboque de uma política revolucionária. Então, quer dizer, é preciso ver bem, né, a relação de forças, que tipo de coisa que está acontecendo, para você definir se é uma frente popular, uma frente de conciliação de classes ou não. Falar que toda a frente é uma frente de conciliação de classes é uma besteira, logicamente, não faz nenhum sentido, é uma coisa totalmente sem sentido. Bom, aí esses setores eles acham assim, que para você estar contra a Frente Popular, você teria que a todo momento estar batendo de frente com a Frente Popular, com o perdão da repetição. Isso é falso. Qual foi a política dos bolcheviques? A política dos bolcheviques foi a política mais, digamos assim, indireta possível para combater a Frente Popular. Por exemplo, em nenhum momento o Partido Bolchevique pediu a derrubada do governo provisório, nem do governo de coalizão. Eles nunca levantaram a palavra de ordem de fora o governo provisório, porque eles achavam que era uma maneira que não seria compreendida pelos trabalhadores fazer isso dessa maneira tão direta. Daí eles terem levantado uma palavra de ordem indireta, que era todo o poder aos soviets. Se os soviets assumissem todo o poder, implicava em se livrar do governo provisório. Mas ao invés de colocar pela negativa, eles colocaram pela positiva. Os soviets, eles eram dirigidos pelos partidos conciliadores. Os bolcheviques nunca falaram
todo o poder aos soviets, mas só se ele não estiver dirigido pelos partidos conciliadores. Não. Eles falaram, toma o poder, né, e a gente continua a luta política no quadro de um governo do soviet. E a política deles foi explicar para os trabalhadores, confrontar os trabalhadores a partir das suas próprias necessidades com a política de conciliação e de criar obstáculos para o desenvolvimento da luta dos trabalhadores pelo poder. Então, por exemplo, eles não abriram mão em momento nenhum da reivindicação de acabar com a guerra, distribuir a terra aos camponeses, estabelecer a jornada de 8 horas de trabalho, que eram as reivindicações centrais dos trabalhadores. Então, eles batiam nessas reivindicações e apontavam como solução para resolver esses problemas que o soviete tomasse o poder, o soviete dirigido pelos partidos conciliadores. E com essa política, eles foram levando os trabalhadores a se confrontar com a política dos dirigentes do soviete, cada vez mais, né? Até o ponto que, num dado momento, né, os trabalhadores se convencem de que não adianta esperar pelo pessoal para tomar o poder, precisa derrubar o governo. Os próprios trabalhadores chegam à conclusão de que é preciso derrubar o governo provisório e tomar o poder em nome dos sovietes. E isso é feito em outubro, através da insurreição. Quando acontece a insurreição, os trabalhadores já estão convencidos de que tem que fazer assim, né? Então, nós temos aí um modelo da política de que deve ser levada diante de uma frente popular. Primeiro, você não deve entrar num atrito frontal. Você deve acompanhar os trabalhadores no desenvolvimento da sua consciência política e organização. Você deve apresentar as reivindicações de um ponto de vista positivo. Você deve apresentar um programa que pareça aos trabalhadores como um programa para solucionar toda a situação, e não um programa para atacar este ou aquele partido. As críticas aos partidos conciliadores e à burguesia é feita a partir desse programa positivo. É como no Brasil, né, na luta contra o golpe. O central é a luta contra o golpe. A partir daí é que a gente pode fazer uma crítica ou uma condenação da política dos outros. Agora, se a gente sair por aí, né, de uma maneira totalmente impensada, criticando todo mundo, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, o Lula vai fazer não sei o quê, o PT pensou não sei o que lá, etc. e tal, é simplesmente semear confusão, né? Primeiro que é uma política puramente de propaganda, não serve para uma ação política de massas, né? E segundo que não vai ser assimilado, né? Se você sair por aí criticando o PT, como é que a pessoa vai distinguir a sua crítica da crítica da direita ao PT? Porque não adianta você ter razão. Você precisa ver como é que você vai apresentar as coisas para que as pessoas se convençam daquilo que você está falando pela experiência que elas estão fazendo. Porque condenar um partido, um grupo, uma pessoa, qualquer um pode fazer. Mas como fazer com que os trabalhadores, as massas, etc. e tal, compreendam essa sua posição? Esse aqui é todo o problema da política revolucionária. Os bolcheviques mostraram como se faz. Eles não saíram pelo mundo atacando todo mundo à torta e à direita. Eles bateram em cima de um programa. Eles falaram, o soviético tem que tomar o poder. Por quê? Porque ele já tinha o poder, de fato. Tinha que assumir formalmente o poder que ele já tinha. Tem que acabar com a guerra. Por quê? Porque os trabalhadores queriam acabar com a guerra. E os outros teimavam em não acabar com a guerra. Então, quer dizer, aí você coloca todas as forças políticas existentes diante da seguinte situação.
Se você propõe uma política que é correta e eles são contra, eles vão se chocar com as tendências dos próprios trabalhadores e das massas. Se eles colocarem em prática uma política que é correta, ou seja, uma política revolucionária, mesmo que eles não sejam revolucionários, não tenham essa intenção, eles vão contribuir para que a revolução ande para frente. Por exemplo, se os partidos conciliadores rompessem com o governo provisório e assumissem o poder no começo da revolução, eles fariam a revolução andar para frente, mesmo que essa não fosse a política deles. Então, quer dizer, a gente tem que entender que a política do bolchevismo ela não era uma política simplesmente para colocar alguém numa fria. Ele era uma política que impulsionava o desenvolvimento revolucionário das massas. De tal forma que, se as pessoas que estavam confrontadas com essa política ficassem contra ela ou ficassem a favor, o resultado seria basicamente o mesmo. A revolução andaria para frente. No primeiro caso, a revolução andaria para frente sem esses setores. No segundo caso, a revolução andaria para frente com esses setores, até o ponto em que eles fossem capazes de acompanhar a revolução, mas eles deixariam de oferecer um obstáculo, né, para o desenvolvimento da revolução, na medida em que eles aceitassem essa política. Vocês estão entendendo como é que é? Não é uma política que só dá resultado se acontecer A. Se acontecer A, ela dá resultado. Se acontecer B, ela também dá resultado. As duas hipóteses faziam com que a revolução progredisse, com que a revolução andasse para frente. De um modo geral, a política revolucionária tem que ser formulada assim. Você tem os setores dirigentes, tem setores que têm o maior peso, você fala, temos que fazer isso daqui. Se esses setores não fazem, eles começam a sofrer um desgaste diante dos trabalhadores que querem aquilo lá. Então, esse é um resultado possível. Digamos assim, a linha de maior resistência. Se eles aceitarem a política que você propõe, como essa política ela é em si uma política revolucionária, não foi inventada só para colocar aquele setor numa situação difícil, de qualquer maneira a revolução vai andar para frente. É como a gente pode ver essa política de uma maneira simples no movimento grevista. Vamos supor que você tem uma greve no sindicato e o sindicato tem uma direção pelega ou vacilante. Então você estabelece a reivindicação, vamos supor, de 15% de aumento de salário. E os trabalhadores estão convencidos, porque foi feita uma preparação, de que esses 15% são uma reivindicação fundamental. Como é que qualquer organização séria agiria num sindicato como esse? Apresenta a reivindicação, vamos supor que é aprovada na Assembleia. Então, nós defendemos 15% de aumento. Nós chamamos a direção do sindicato a que defenda os 15% de aumento. Se eles não defenderem, né, eles vão acabar entrando em choque com a categoria que quer os 15% de aumento. Mas e se eles defenderem? Se eles defenderem, eles vão deixar de ser um obstáculo ao desenvolvimento da luta dos trabalhadores, da greve. A greve vai aumentar de tamanho, vai se radicalizar, tá certo? E as coisas vão evoluir da mesma maneira no sentido que você quer, ou seja, da vitória do movimento. No primeiro caso, a vitória do movimento se dá contra uma determinada direção, no segundo caso, se dá sem que essa direção seja um obstáculo. Vocês perceberam? Então, a política tem que ter isso daí. E é importante confrontar, né, todos os setores do movimento operário, todas as direções, com essas necessidades reais do movimento que as massas vão, das quais as massas vão tomando consciência. Pode ser que, num determinado momento, as massas tenham dificuldade de ter consciência daquilo, mas aos poucos, né, as massas vão tomando consciência e o movimento vai se fortalecendo se houver um partido que defenda aquilo, independentemente das flutuações do movimento, como fez o Partido Bolchevique em 1917. Bom, vamos ao debate, companheiros?
Vamos separando as perguntas da internet. Eu mesmo tenho uma dúvida, que é a seguinte. Eu tiro por experiência lá em casa, né? O pessoal, quando o PT foi eleito, foi uma festa gigantesca no bairro inteiro. A impressão que eu tinha é que, de fato, chegou-se à experiência de um governo de trabalhadores. Quer dizer, ou a expectativa do pessoal, dos meus parentes e tudo, é que eles estariam vivendo ali, finalmente, um governo de trabalhadores. E que era justamente o que esse problema da Frente Popular, de como enfrentar esse problema, vai levar à consciência dos trabalhadores de ter um governo próprio. Eu digo isso porque me parece, eu não sei se ficou um pouco confuso, mas esse tempo todo de governo do PT, não sei se para o povo, como é que a gente colocaria isso daí, mas parece que foi uma experiência com um governo de trabalhadores. Se a gente coloca que é uma questão de Frente Popular e que está colocado, inclusive, a superação do PT, da Frente Popular, para um governo próprio, revolucionário dos trabalhadores. Mas, nesse exato momento, inclusive, a gente está fazendo uma luta para que seja retomado o governo do PT e para que seja feita novamente a experiência com o PT. Como é que seria isso daí, mais ou menos? Não sei se eu... Qual que... Não, primeiro que nós estamos contra os golpistas. Não tem nada a ver diretamente com o governo PT. É uma política de princípios. Nós não vamos sofrer um golpe de Estado e ceder aos golpistas. Seria uma política extremamente vergonhosa para um partido revolucionário. Você tem um governo, foi eleito pelo voto popular, né? Aí veio uma cambada de bandidos aí, derrubaram o governo para aplicar uma política que é exatamente o oposto da política que saiu vitoriosa na eleição. É um golpe de Estado, nós não podemos aceitar isso daí de jeito nenhum, né? Logicamente que se o golpe de Estado... Aí abre-se duas possibilidades. Uma que o golpe de Estado não seja derrotado. Bom, mas se você leva adiante a luta contra o golpe de Estado, os trabalhadores, de qualquer maneira, vão evoluir por essa luta. Vão compreender melhor a situação, vão aprender a identificar o inimigo, né? Vão ter uma lição sobre qual é a política democrática a ser seguida. Se o governo for restabelecido, já é uma vitória da luta contra o golpe de Estado. Aí, logicamente, que o governo do PT, restabelecido na luta contra o golpe, vai ter que fazer uma política para atender os setores e colocar ele de volta lá, não há dúvida nenhuma disso. Não dá para chamar os golpistas lá e começar uma farra com os golpistas. Isso aí não vai... Você entendeu? De qualquer maneira, havendo a luta em torno de uma posição política que é correta, o resultado é positivo, de uma maneira A ou de uma maneira B. Quer dizer, mostra inclusive que, sob determinadas circunstâncias, o resultado pode ser positivo até numa derrota. Nem sempre, né? Porque as derrotas, elas costumam pesar. O negócio que você deu exemplo da sua família é interessante. Imagine se você ficasse lá discutindo que, não, esse governo PT é ruim e tal. Qual seria o ganho, né? A pessoa que apoia o governo PT é confrontada com a direita. Aí vem um outro e critica também, de uma maneira totalmente abstrata, o governo. Isso é uma fonte de confusão, né? Outra coisa é se você chegar, por exemplo, e apresentar ao governo uma determinada exigência, que é uma reivindicação popular. Por exemplo, na época do governo Lula, nos Correios, o pessoal dos Correios prometeu que o Lula ia conceder como é que era? Ia conceder 30% no salário como a título de periculosidade.
que os carteiros viviam numa situação muito perigosa, assalto, etc. e tal. Aí os sindicalistas do PT levantaram essa reivindicação, que a gente olhou e falou assim, não é verdade que eles vão dar isso aí. Mas vamos pegar essa reivindicação, que é uma reivindicação positiva, e vamos exigir do PT que dê isso aí. Daí quando a gente começou uma agitação grande em torno dos 30%. Né? Aí foi crescendo, foi tomando conta da categoria, e finalmente o Lula, ele não deu os 30%, mas ele deu uma coisa que era menos que os 30%, mas parecida com os 30%. Quando ele percebeu que, né, a categoria toda estava atrás dessa reivindicação. Então, a gente tem que ver como é que... Uma coisa é você num debate fazer uma crítica. Outra coisa é a política para o conjunto das massas. Né? As palavras de ordem, as campanhas e tal. É por esse motivo que nós fomos contra a campanha do pessoal do Não Vai Ter Copa. Fomos totalmente contra, porque é uma campanha que só podia ter um caráter reacionário no momento em que está se tramando um golpe de Estado, né? E outras campanhas que a esquerda fez aí nós também não apoiamos. Quer dizer, você tem que ter uma política que não é para você, não é para sua autossatisfação, que não é para satisfação moral de ninguém, que permita aos trabalhadores evoluírem na luta pelas suas reivindicações e, em particular, na luta pelo poder. Por isso tem que ser escolhida a reivindicação com muita clareza, né? 6 perguntas da internet. Até agora, eu vou, de repente, de 3 em 3 ou já passa 6? De 3 em 3 perguntas. É melhor colocar uma de cada vez, né? Então vamos lá. Tem 2 parecidas, que é o seguinte. Que métodos revolucionários utilizados na Revolução Russa se aplicariam na América Latina, em particular no Brasil e na Venezuela? Aí uma pergunta parecida. Fazendo um paralelo com a discussão do companheiro, eu pergunto, de forma efetiva, que lições podemos tirar de 1917 para a nossa realidade hoje? No Brasil? Bom, eu acho que é apenas um problema de adaptar, né? Nós temos que ver como... em primeiro lugar, nós temos que ver como é que se coloca para a classe trabalhadora o problema do poder. Os trabalhadores elegeram um governo de esquerda, um governo moderado, reformista. O governo foi derrubado pela direita. Houve um golpe de Estado. Então, a luta em torno do poder adquire um caráter defensivo. Você tem que lutar contra um golpe que foi executado, que foi realizado contra o movimento operário. A partir daí, da luta por essa reivindicação, se pode fazer com que o movimento assuma uma política ofensiva. Eu acho que é isso daí. O principal partido político de esquerda no país é o PT, que é um balaio de gato, confuso, que tem muita gente direitista dentro, tem o Lula que está para ser preso, que é extremamente confuso. O que nós temos que fazer? Não se juntar com a direita para criticar o PT sem nenhum critério, né? Mas exigir do PT, apresentar para o PT aquilo que é uma necessidade do povo inteiro, que é o quê? A luta para derrotar o golpe. Né? Esse é o caminho para que a gente possa organizar os trabalhadores, fazer com que os trabalhadores compreendam a situação política, etc. e tal. Esse raciocínio é tirado da Revolução Russa de 1917. É muito importante que a política ela seja baseada, primeiro, na relação de forças entre as classes sociais. Quando você está sofrendo um golpe, não adianta você propor a revolução.
Se você nem conseguiu conter o golpe, como é que você vai fazer a revolução? A revolução é um ato positivo de extrema... como é que se diz? De extrema consciência e mobilização da classe trabalhadora. Mas se a classe trabalhadora sofreu um golpe e não está conseguindo nem reagir ao golpe, não vai fazer revolução. Então a política tem que ser baseada nessas considerações, né? A nossa consideração fundamental como partido é: o movimento operário está em refluxo, de conjunto, e a situação geral da esquerda, da classe operária, das forças democráticas no país é defensiva. Nós estamos na defensiva, né? Nós estamos na trincheira sendo atacados por um exército que até o momento está ganhando a guerra. Aprovou isso, aprovou aquilo, aprovou aquele outro, papapá. Se você não é realista na avaliação, você vai acabar cometendo suicídio, né? É como se a pessoa falasse assim: não, eu vou lá com 15 pessoas e vou derrotar aquele exército que tem 50 mil pessoas. Não, você vai se matar, é isso que vai acontecer. A pergunta colocava também com relação à Venezuela, as lições da Revolução Russa e a Venezuela agora, né, atualmente. A Venezuela é mais explícito ainda porque a situação é mais crítica, né? Na Venezuela, o governo chavista tinha que expropriar a burguesia. Não por uma questão econômica, socialista, mas como uma medida de luta política. A burguesia sabota a economia nacional, sabota o governo. Então tem que tirar da burguesia essa arma econômica poderosa. Aí sim que o Maduro ia ser chamado de ditador, né? Porque tirou as faíscas. Hã? Aí a ditadura do proletariado. Sem isso daí, a luta é muito difícil, como a gente está vendo, né? Bom, duas perguntas parecidas também. Toda conciliação de classe é frente popular? E já ao final, gostaria do comentário do Rui, se o Vamos é uma espécie de frente popular. Por sinal, hoje teria lançamento do partido aqui em São Paulo. Acho que a gente pode dizer, assim, em geral, né, que toda conciliação de classes é uma frente popular. Mas a gente tem que prestar atenção, porque a frente popular é uma frente para exercer o poder político. Ela está muito relacionada com o poder político. Sobre o Vamos, né? O Vamos, isso. Então, o Vamos, até o momento, ninguém sabe o que é esse Vamos, né? O que eu sei é que eles vão montar um escritório aí de embromação, vão falar para o pessoal entrar na internet, ou sei lá o que, e dar opinião sobre como democratizar tudo no Brasil. Depois eles vão pegar tudo isso daí, vão jogar fora e vão aplicar a política que eles já têm, né? Porque eles já têm uma política. Seria importante esclarecer as pessoas que vão participar aí do Vamos, que eles já têm uma política, não é que eles tanto têm uma política que, no meio do golpe, eles não quiseram agir em conjunto com a Frente Popular para mostrar que eles têm uma política diferente da Frente Popular, da Frente Brasil Popular, né? Seria bom esclarecer isso daí. Vocês vão dar opinião sobre tudo, aí é muito importante, mas no final nós vamos fazer o que a gente já acha que tem que fazer, né? Bom, no Congresso dos Soviets, Lenin dissera que os bolcheviques assumiriam o poder sozinhos. Isso leva a um pensamento liberalizante de ditadura dos bolcheviques sobre os soviets? Pergunta. Como é que é? Lenin disse que os bolcheviques... Ele não falou que eles iriam assumir o poder sozinhos. Num primeiro momento, ele falou que eles poderiam assumir o poder, né?
A tese dos mencheviques era que nenhum partido poderia assumir o poder. Então Lenin falou, não, o Partido Bolchevique está aqui pronto para assumir o poder. Ele não excluiu ninguém, né? Segundo, quando eles tomaram o poder porque os outros partidos eram os partidos que estavam no governo, né? Não dava para assumir o poder junto com os partidos que estavam no governo, você ia derrubar o governo. Ou você derruba o governo ou você faz um negócio junto com eles. Então não sei direito qual é o sentido aí do... Bom, moro no interior de Minas Gerais, em uma pequena cidade. Que estratégia utilizar para construir uma movimentação revolucionária no interior do país, dentro da atual conjuntura? É a mesma coisa que em outros lugares, né? Todo lugar tem trabalhador, pode ser urbano, rural, os dois, né? Tem que impulsionar as organizações de trabalhadores. Nesse momento aqui, nós estamos propondo a todo mundo que formem comitês de luta contra o golpe. Por quê? Porque o problema não é simplesmente você ter um sindicato. O problema é levar uma determinada política a esse sindicato e aos trabalhadores. Então, o comitê ajuda a agrupar os setores que são a favor dessa política para levar a política, inclusive às organizações gerais dos trabalhadores. O problema que talvez muita gente não perceba, porque fica essa discussão de quem vai convencer quem, como é que você convence o direitista. Hoje mesmo perguntaram, né? Como é que você convence um direitista? Eu não me preocuparia tanto em convencer o direitista, me preocuparia mais de que a gente fosse para as fábricas, para o campo, para as organizações onde os trabalhadores não são nem direitistas nem nada, né? E começasse um trabalho sistemático de agitação política, de esclarecimento ali onde estão os trabalhadores. Os direitistas, sei lá eu, né? Se você, num determinado lugar, você consegue convencer os trabalhadores, a opinião dos direitistas é totalmente irrelevante. Isso não está sendo feito. Enquanto todo mundo discute sobre opinião pública, você vai lá se você for no ABC ou aqui em São Paulo, nas fábricas em São Paulo ou na Grande São Paulo, não tem nenhuma agitação política em torno do problema do golpe, das reformas, nada. Nem os sindicatos estão fazendo agitação política. Como é que você vai querer que o trabalhador apoie uma determinada política se você não vai lá fazer discussão com ele? A burguesia faz essa campanha. O trabalhador, em geral, não gosta. O trabalhador vê lá na televisão que a destruição da CLT é uma maravilha. Ele não vai gostar disso daí. Mas e cadê a voz que fala que tem que reagir, que tem que lutar contra, que isso é um crime, que tem que se mobilizar e tal? Não tem essa voz. Vamos lá. Bom, na internet era isso. Algum companheiro presente gostaria de fazer uma pergunta? Pode vir, seu tranquilo, microfone. Uma pergunta que podia ser do advogado do diabo, né, que me fizeram. Essas são boas perguntas. Nossa política contra o golpe, contra a prisão do Lula, para defender a volta do governo Dilma. Como não dizer que não se reforça o PT? Uma pergunta tipo que eu chamo de advogado. Então, isso daí, num certo sentido, foi respondido indiretamente, né? Vamos relacionar, quando a gente falou sobre a política dos bolcheviques na Revolução Russa. Os bolcheviques foram para o PT da época, PT, a esquerda da época,
e falaram: tomem o poder. Vocês, como dirigentes do soviético. Então alguém poderia perguntar, mas isso daí não vai fortalecer esses esquerdistas que estão na direção do soviético? Então Lenin teria dito não, isso aí vai fortalecer a luta revolucionária. Se os trabalhadores conseguirem derrotar os golpistas e fazer o PT voltar ao governo, a situação do país terá andado muitos e muitos quilômetros para frente. Não vai ser a volta para trás, é um passo para frente. Se o PT chegar ao governo sobre a base da mobilização dos trabalhadores que derrotou o golpe, nós vamos ter uma situação muito mais polarizada, mobilizada, politizada do que nós temos hoje. Não adianta, uma coisa que é um erro que muita gente comete, né, é o seguinte: achar que só é positivo se você conquistar os seus objetivos últimos. Não, não é assim. Quando você conquista determinados objetivos parciais, se eles têm um caráter revolucionário, nós estamos andando para frente. Na Revolução Russa, alguém pergunta ao Lenin por que os bolcheviques levantam a palavra de ordem da Assembleia Constituinte se eles são a favor da luta pelo poder da classe operária. Então Lenin explica que uma república burguesa com Assembleia Constituinte é muito melhor para os trabalhadores do que a mesma república burguesa sem Assembleia Constituinte. Quer dizer, na opinião dele, embora não seja o objetivo dos trabalhadores, a Assembleia Constituinte, ela faria a situação avançar. Né? Logicamente, ela faria a situação avançar se ela fosse convocada, sei lá, em abril, maio, junho de 1917, ela faria a situação avançar. A posição do partido apoiando, digamos assim, a legalidade, digamos, democrática do PT. Como é que eu vou dizer? Está provocando dentro do partido toda uma revelação de quem é quem. Quero que o senhor, quem é a favor, outros são contra, outros se omitem. Quero que o senhor explique melhor, então, o efeito positivo que essa posição do partido produz, além de conseguir fazer avançar, se o governo Dilma voltasse, né? Seria uma vitória, né? Mas, ao mesmo tempo, essa postura do PT, quero dizer do PCO, o que fez revelar dentro do partido? Dentro do partido. Bom, aí é que está, né? Como é que a gente mede o acerto de uma política em relação ao partido que formula essa política? Se a política é correta, numa situação favorável, porque, logicamente, há muitas situações, o partido tende a se fortalecer. Então, esse é o principal indício. Né? Pode ser um crescimento do número de militantes, do apoio que ele tem dentro da população trabalhadora, e pode ser, dependendo da situação, simplesmente uma maior coesão partidária. Tudo isso são índices de que a política é correta. Bom, eu acho que nesse caso, no que diz respeito ao PCO, os índices eles são todos favoráveis. Né? O partido está fortalecido, atua mais coeso, está crescendo em número de militantes, aumentou sua influência política, e isso numa escala extremamente grande. Né? Logicamente, volta e meia você tem aí algum setor do partido que está contra uma determinada política. Isso aí acontece mesmo. Você tem o pessoal que ou é bitolado numa política anterior, ou que tem picuinhas e motivos diversos para se indispor com o partido.
Se você pode até ter um racha, nós até tivemos alguma defecção nesse período, mas é muito residual para ter um significado maior, né? É muito mais predominante, infinitamente mais predominante, todos os índices positivos, né? Outra coisa também é o seguinte, se você tiver um racha, vamos supor que seja um racha grande, que a gente não teve, mas vamos colocar como hipótese. Você tem que ver também se o racha, que propõe o contrário da sua política, se ele consegue progredir com aquela política, né? Também teria que ver isso daí. Vamos supor que alguém rachasse falando que nós estamos aí muito, apoiando muito o PT. Aí teria que ver com a política que eles vão traçar, se eles andam para frente. Também teria que ver esse problema, né? Mas eu acho que no nosso caso, a nossa política ela só tem dado resultados positivos e muito grandes. No sentido de revelar para o povo os elementos espúrios que estão dentro do PT também. Também, eu acho que a nossa política ela contribui nesse sentido. Porque muitos militantes do PT perceberam que é uma minoria de parlamentares do PT que efetivamente defende o partido nessa crise. Quando a Dilma sofreu impeachment, você via lá o Lindbergh, a Gleisi Hoffmann, o Pimenta, do Rio Grande do Sul, uma meia dúzia de deputados e senadores que tinham uma atitude combativa diante do impeachment. É até o caso de perguntar, e o resto? Fazia o quê? Agora o Lula está sendo perseguido. Cadê o pessoal? Você vê lá, por exemplo, uma coisa que é bastante visível, é que você vê nesses atos do Lula, em vários lugares, a Gleisi Hoffmann, que é senadora e presidente do PT, se posicionando. Mas cadê o PT? Tem 60 deputados. Cadê o resto do pessoal? Onde é que esse povo anda? Você nem ouve falar deles. A maioria, né? Um ou outro se manifesta. Nós fizemos uma reunião pela anulação do impeachment e compareceram lá alguns deputados do PT, o Paulo Pimenta, o Teixeira de São Paulo e tal. Mas até nessa reunião para defender a anulação do impeachment, foi meia dúzia de deputados. Cadê os outros 50 e tantos? Onde é que estão? O pessoal que teve na reunião, do representantes dos comitês de luta contra o golpe, ninguém é bobo. Cidadãos, todo mundo deve ter sentado lá, olharam, acharam boa a conduta do pessoal que foi, mas deve ter perguntado, e o resto do pessoal, onde é que está? É ou não é? Aí você vai ter o ato do dia 13 do Lula. A CUT, no último ato de Curitiba, a CUT colocou vários ônibus. Alguns deputados deram uma contribuição, mas um monte de gente, não vamos nem falar de deputado, tem deputado estadual, tem vereador. Se fosse só todos os deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores, prefeitos e funcionário de confiança, o ato dá mais de 50 mil pessoas, pô. Cadê esse povo? Tem que perguntar, né? Agora, nós, por exemplo, a nossa prioridade não é chegar lá e falar assim, fulano não foi e tal. Não foi? Tudo bem. O que eu vou fazer? A nossa prioridade é chamar o ato. Quem não for, quem não fizer, que se explique. E, nesse sentido, nós estamos promovendo, sim, um esclarecimento, mas não estamos promovendo o esclarecimento simplesmente por apontar o dedo para alguém e falar, você não foi. É a pessoa que está esclarecendo que ela não quer nada com nada, ela que está esclarecendo. Nós traçamos a política. Se a pessoa for, muito bem, está ajudando a levar adiante a luta. Não vai? Bom, o pessoal está... O povo está de olho, está observando, cadê eles? Né? Eu acho que está aí a força da nossa política, né? Dentro do PT também, eu acho que está se destacando uma ala mais
coerente, mais política, que leva adiante uma luta, e um setor aí que é totalmente adaptado, né? Que não faz nada. Só está preocupado com a própria eleição. Eu acho que é uma grande lição de política. Vale muito mais do que a pessoa pegar, abrir um site na internet e ficar lá, não, porque o PT em 2000 e não sei quanto fez não sei o que e tal. Quem que liga? Bom, vamos para mais uma pergunta do auditório. Eu vou encerrar as inscrições para a gente caminhar para o encerramento. Eu observei acho que foi ontem, parece, que o governo Temer, ele diminuiu a idade, acho que 70 para 68, não sei, para homem, e 65, parece, para mulher, para retirar o PIS, que só podia tirar o PIS com 70 anos, né? Aí eu fiquei pensando assim, quando ele fez aquele monte de pacote de maldades lá das reformas, ele liberou o FGTS. E agora que ele veio mais com um monte de privatizações, tudo, então ele está diminuindo a idade para o PIS. Será que ele fez isso, o governo fez isso, só para, como é que se diz, movimentar a economia? Ou ele também está pensando na revolta do povo contra ele, com medo da questão da própria revolução, do povo se revoltar e, como que se diz, derrubar o governo dele? Eu acho que ele está pensando nas duas coisas e provavelmente numa terceira. Né? Porque é possível que o governo esteja aí pensando em liquidar com o FGTS, com o PIS, tudo isso. Seguro-desemprego e tal. Então, alivia um pouco a pressão econômica, não resolve absolutamente nada isso daí. O pessoal vai tirar o FGTS, vai gastar e pronto, não vai resolver a situação de ninguém. Não diria que ajuda a movimentar a economia. Acho que o objetivo maior do governo é controlar a inadimplência com os bancos, que dominam aí todo o mercado de crédito, logicamente. Porque com 14 milhões de desempregados, uma inadimplência crescendo assustadoramente, isso daí ameaça uma quebradeira dos bancos. Então, se você libera dinheiro que o pessoal tem, né, o pessoal, uma parte desse dinheiro, pelo menos, vai lá para pagar a dívida. O cidadão quer limpar o nome, essa coisa toda. Então, isso daí ajuda a diminuir o perigo da quebradeira bancária, que deve ser grande nesse momento, com tanta gente inadimplente. E, finalmente, eu acho que, à medida que eles vão esvaziando esses recursos, eles vão preparando o terreno também para a liquidação disso. Por que eles vão deixar o fundo de garantia se eles estão acabando com tudo quanto é direito trabalhista e tal? Essa política do governo Temer vai muito além do que a gente imagina. Se a gente pudesse ter uma conversa tete a tete com economista linha dura do governo, a gente até nós aqui nós iríamos ficar chocados com as coisas que ele ia falar. Só uma propagandazinha. Nós estamos preparando aqui para o começo do ano um curso da Universidade de Férias do Partido, né? No meio do ano foi a Revolução Russa. No final do ano será sobre economia, principalmente a questão do neoliberalismo. Aí nós vamos mostrar muita coisa que muita gente nem sonha com relação à política neoliberal, que é muito escandalosa, mas que é muito pouco divulgada também. Bom,
Encerramos agora a nossa atividade, essa quarta palestra de debate em comemoração aos 100 anos da Revolução Russa. Lembrando que estamos realizando essa discussão de 15 em 15 dias, ou seja, sem ser sábado que vem, o próximo, haverá uma nova palestra sobre o problema da Revolução Russa. Convidamos a todos os companheiros presentes aqui e os demais companheiros que assistiram o debate pela internet a estarem presencialmente, fisicamente, sábado que vem aqui no CCBP, fica na Rua Serranos, número 90, Saúde, São Paulo, para poder acompanhar a análise política semanal às 11h30 da manhã, com o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente do partido, análise que está atingindo recordes um atrás do outro semanalmente de audiência. Também informar os companheiros que estão assistindo pela internet e os que estão aqui presentes que sábado que vem, a partir das 15 horas, teremos reunião do Comitê de Luta contra o Golpe de São Paulo aqui no CCBP. Todos estão convidados a comparecer, inclusive os que estão assistindo pela internet, e informar que os comitês, não só o de São Paulo, mas todos os outros que estão organizados conosco na luta contra o golpe, estão organizando palestras e debates sobre a questão da luta contra o golpe na Venezuela, pela anulação do impeachment e também a luta contra a prisão e a perseguição de Lula. Agradecemos a audiência, ficamos por aqui, até a próxima.